Um ídolo? Ídolo para mim... Olha, você fez uma pergunta difícil, sabia? Fui bem, né? Sim. Foi bem mesmo. Porque ídolo para mim... Está começando mais um Curto Curtinho com o Nino Cirilo. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber uma mulher no nosso programa. Renata Ruel, árbitra assistente de futebol, popularmente conhecida como Bandeirinha. Renata, muito bem-vinda e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. É um excelente convite. Fico feliz em poder participar, em ser lembrada e que eu possa contribuir aí um pouquinho com você e com o pessoal que está assistindo com boas informações. Com certeza, né? Até porque o Curto Curtinho, ele está chegando agora, mas não é só para homem, não vai ter só futebol. As mulheres têm um espaço aberto para falar, para estar se expressando, até porque todos, acredito que dividem a mesma opinião. Eu gostaria de saber, já logo de cara, como que surgiu essa paixão pelo futebol. Como que foi? Conta pra gente, por favor. O futebol surgiu desde pequena, né? A família da minha mãe, por parte de mãe, a maioria é de homens. Então, assim, muitos tios, muitos primos, meu irmão. Então, todos, assim, apaixonados por futebol. No domingo que reunia a família em casa e todo mundo ia assistir o futebol na TV às 4 horas da tarde. Meio que para você estar inserida no meio, como a maioria é homem, você acaba participando e gostando do futebol. E aí eu brinco que é mais ou menos assim. E aí eu falo que a minha mãe é palmeirense, meu pai é corintiano, meu irmão é São Paulino, o meu padrinho é santista, eu tinha que virar árbitra, né, para mediar ali a situação. Mas assim, eu sempre quis trabalhar com o futebol. E me despertou o interesse da arbitragem. Falava assim, eu não quero jogar, eu não quero nada disso. Por que não ser árbitro? Desde os 14 anos eu comecei a ligar na Federação Paulista para saber sobre o curso de arbitragem, mas tinha que ter um ensino médio completo, terminar os estudos, só com 18 anos poderia fazer a inscrição. Só que eu terminei os estudos, minha mãe olhou para mim e falou assim, você vai fazer uma faculdade, depois da faculdade, se você quiser, você vai ser árbitra. Então tá bom, vamos obedecer a mamãe. Aí acabei fazendo administração de empresas, que normalmente é um curso de 4 anos, só que assim, como eu fiz PUC, a PUC eram 5 anos e ainda fiz 1 ano de intercâmbio. Então, o meu curso durou 6 anos. Foi bem extenso. Foi bem extenso. E terminei o curso, primeira coisa que eu fui fazer, o curso da Federação Paulista de Arbitragem de Futebol. Inclusive, você também é formado em pedagogia. Isso, certo? Me formei depois em pedagogia e agora em MBA em gestão do esporte. Isso. Me formei também e fiz pós em finanças. Então eu adoro estudar. Curiosidade que me despertou, eu vi que você fez um curso de treinadora também. E de preparadora de goleira, né? Fiz também, é assim. Mas é por interesse, curiosidade, pensa em atuar na área? Eu falo assim, a minha visão, né, sobre o futebol, sobre o esporte, mas vamos direcionar o futebol nesse caso. Falo que uma empresa, ela tem diversas áreas, a área administrativa, né, a financeira, o marketing, a operacional. E você tem que ser especialista na sua área, mas se você conhecer um pouquinho de cada área, isso só vai agregar conhecimento e ajudar no seu trabalho. Eu falo que o futebol não é diferente. O futebol, ele tem diversas áreas. O futebol tem o lado do atleta, tem a parte do atleta, do treinador, você tem a questão do gestor, você tem a questão do patrocinador, você tem o jornalista, você tem o torcedor, você tem o árbitro. A minha área é a arbitragem. É a que eu sou especialista, é a que eu atuo. Então, a partir do momento que eu faço um curso de treinador, eu estou adquirindo conhecimento que vai me ajudar no campo de jogo. Quando eu faço um curso de preparador de goleiros, eu estou entendendo como o goleiro atua e até mesmo para um fim de impedimento de interferir no bloqueio, numa jogada, né? A visão do adversário do goleiro vai me ajudar também. Assim como eu fiz o curso de gestão, assim como eu fiz já curso de marketing esportivo, pretendo fazer agora, participar de um simpósio de direito desportivo que vai ter. Então, eu acredito que tudo isso só agrega conhecimento e me ajuda na minha área de atuação. E aprofundando, até um aspecto bacana da sua parte de procurar
tá sempre melhorando o conhecimento, adquirindo. Não vou generalizar, mas falta interesse também de certa parte da arbitragem, de também ter esse conhecimento melhor, ou você que está inserida nesse meio acredita que todos os árbitros também caminham como você, sempre procurando estar sabendo mais sobre o jogo, entender sobre determinadas situações? Eu acho que hoje o mercado, né, o mercado de trabalho exige isso. Porém, assim, eu acho que na arbitragem ainda falta, sim, os árbitros terem essa visão Um pouco mais que de precisam, interesse, de entender exatamente, o contexto todo, né? Todo o contexto cenário. todo, porque você tem que entender de futebol para ser árbitro, sim. Os árbitros até que acabam muitas vezes tendo um destaque maior, eles jogaram futebol, eles foram jogadores. E aí pararam com 22, 23 anos de jogar e resolveram ser árbitro. Mas como eles atuaram, eles entendem muito mais o que é um contato faltoso, o que é um contato normal de jogo. E por ter essa experiência dentro de campo como jogador, Facilita. acaba sobressaindo como árbitro. Né? Então é importante, quem não teve essa experiência, buscar o conhecimento, buscar estudar, porque isso, sem dúvida, que facilita demais no campo. Sim, inclusive a Renata, ela se formou no primeiro curso da Federação Paulista em 2004, correto? Ela está no quadro da Federação Paulista e da CBF. A CBF, ela falou que a arbitragem, num cenário geral de igualdade, a partir de 2008, desde 2008, na verdade, o índice de teste físico é igual para ambos, ou seja, vocês têm que fazer o teste em igualdade com os homens. Ok, só que você não acha que é desigual no caso de vocês estarem aptas no teste físico e não estarem sendo escaladas nos jogos da CBF, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? Essa é a Renata falando, né? A CBF colocou essa imposição da mulher fazer o teste físico no índice masculino para fazer as competições profissionais, que são Série C, Série D, B e A e Copa do Brasil. Se a mulher fizer o índice feminino, ela atua nas competições amadoras, que é o Brasileiro Feminino, Copa do Brasil Sub-20, Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, com o índice feminino, as mulheres atuam nas competições amadoras. A Federação Paulista, mesmo com a CBF impondo isso, continuou com o índice feminino para as mulheres até 2015, quando ainda era o Coronel Marinho o presidente, o Arthur Alves Júnior fazia parte da comissão. Com a mudança de comissão na federação, o novo dirigente exigiu que as mulheres também fizessem o teste masculino para atuar em competições profissionais, Série A3, A2, A1. Para mim, vai um pouquinho além disso. Como a gente falou aqui, eu não sou formada em fisiologia nem em educação física, mas eu busco estudar, eu busco assistir palestras e conversar com profissionais da área. E eu dou um exemplo, assim, que para mim é clássico. Se você pega um mundial de atletismo ou umas Olimpíadas, a gente vai para a prova de 100 metros rasos. A mulher que ganha a medalha de ouro, ou seja, melhor do mundo, que atingiu o melhor índice, o índice dela não vai chegar no índice masculino. Do bronze do masculino. Por quê? Porque fisiologicamente a mulher é diferente do homem. Então, assim, nós temos árbitros que desistiram da arbitragem, como o Gaciba, como o Seneme, porque eles não passavam no teste físico masculino. Eles tecnicamente são Excelente, melhores. são os melhores. Isso, mas o teste físico era um empecilho, obstáculo. um obstáculo. E aí eu entro, acho que num fator assim preponderante, que é o teste físico hoje, através de alguns estudos, ele não condiz com a realidade do campo de jogo. O nível do teste físico é muito mais alto do que o árbitro faz nos 90 minutos no campo de jogo. Então, assim, você tem um gráfico que mostra que no teste físico você está 80% em alta intensidade, enquanto no jogo você está 70% em baixa intensidade. Porque se você tiver um teste físico que condiz com a realidade dos 90 minutos do trabalho do árbitro em campo, maravilha, você exigir o mesmo índice. Mas se não condiz, fica complicado. E aí o árbitro ou treina para o teste físico ou treina
para o jogo, porque são realidades diferentes. E aí você entra, além de tudo, vamos dizer, em índice de lesão. Tem um estudo que mostra que o árbitro lesiona muito mais em função do teste do que do jogo. Às vezes ele machuca no jogo, mas foi por causa do teste ou do treinamento. Você acha que às vezes tem um certo machismo ou você acredita que realmente é uma imposição tanto para homem como para mulheres? Como você mesma mencionou, o Gaciba e outros árbitros desistiram por conta da parte física. Mas você acha que às vezes também não tenha sido um impeditivo para dar uma diminuída? No período de 2000 começaram a surgir a grande parte das mulheres que continuam até hoje, né? E você acha que talvez não tenha sido um baque para falar, bom, vamos dar uma diminuída, vamos... Porque, inclusive, o Tite, em 2005, numa partida São Paulo e Corinthians, ele reclamou, ele foi até um pouco ostensivo, mas depois ele falou que não tinha nada contra. Você acha que tem a ver com esse cenário masculino ou não tem nada a ver? A gente sabe que o futebol está muito correndo. E que hoje cada dia mais, e o físico está predominando nas partidas de futebol. Então, sem dúvida que o árbitro tem que ter um excelente condicionamento físico. Senão ele não aguenta os 90 minutos e ele estar bem posicionado em campo faz diferença para ele visualizar bem um lance decisivo. Sim. Então, a gente sabe que a parte física do árbitro hoje é fundamental. Só que a grande questão, na minha visão, qual que é? Hoje, ela se tornou o principal fator. Se você não passa num teste físico, você está fora de escala. Sempre foi assim. Hoje, você pode ter um atleta em campo que corre muito, está em cima da jogada e não sabe interpretar o lance. Então, eu vejo que a questão física do árbitro hoje é fundamental, sim. Só que você tem que encaixá-la no contexto do jogo. E uma coisa, queria um ponto de vista seu. Não está na hora do Brasil profissionalizar os árbitros? Porque está cada vez mais sendo cobrado as coisas de clubes, torcedores, atletas, e o árbitro meio que está sendo secundário. Então, a exigência em cima do árbitro, ela aumenta a cada dia. E eu concordo com você, sim, que o teste físico é um fator para fazer as mulheres diminuir a quantidade de mulheres na arbitragem do futebol. Eu concordo que é. Nós tínhamos na federação muitas mulheres que procuravam curso, que atuavam. Hoje, se a gente vê no próximo curso da Federação Paulista, nós temos somente 2 mulheres inscritas. E isso eu acho que é um cenário geral. Você não vê a mulher atuando, você não tem motivação, você não tem estímulo. Em relação à profissionalização, é interessante dizer que tem uma lei de 2013 que regulamenta a profissão do árbitro de futebol. A lei existe desde 2013. O Arthur Alves Júnior, que é o presidente do Sindicato dos Árbitros de São Paulo, ele viajou o Brasil mostrando essa lei, falando dessa lei, entendeu? Porque ele fala, a gente não pode deixar morrer. Se é um direito... Se é um direito, mas agora em outubro a lei faz 5 anos. E aproveitando também o gancho que você mencionou do futebol está se modernizando tanto, o que você tem achado do VAR? No caso, a Copa do Mundo foi o primeiro evento de grande porte que ele foi usado. Qual que foi a sua percepção no aspecto dos árbitros mesmo, né? Sim. Como você viu como foi a atuação deles? E, no geral, se isso está claro para vocês árbitros também, porque gera muita dúvida para as pessoas que estão assistindo. Inclusive, meu pai, que tem 60 anos, ele está acostumado a ver o futebol de uma certa forma. Sim. E chegou o VAR e não foi uma coisa assim que falou, ó, o VAR vai funcionar dessa forma e de determinada maneira. E aí, a cada jogo, ele via uma situação ser interpretada de uma maneira e outra de outra. E aí ficou confuso, e não só ele, muitas pessoas que eu parei para conversar, falaram, tá errado isso aí, porque não tá claro, não é regra, enfim. O que você acha desse cenário todo aí? A tecnologia está aí, você tem que usá-la a seu favor. Então, eu sou totalmente a favor do VAR. Você tem que legitimar o resultado do meu jogo. E o VAR é uma realidade. A gente não pode retroceder, a gente tem que
progredir e usar o VAR a favor, sim. O que para mim é fundamental? Eu tenho o VAR, eu tenho a imagem. O que eu não posso ter? Interpretação. Não tenho mais margem para a regra não ser clara. A regra tem que dar uma diretriz única. Então é assim, a regra é isso, é isso. Eu vou olhar o lance na TV e eu vou ter a mesma opinião que você, que é a mesma opinião dele. E hoje, por exemplo, a gente vê um programa na TV que fala de arbitragem, mostra os lances, e são todos ex-árbitros FIFAs, e aí mostra o lance e eles têm que votar. Se eles concordam com o árbitro, se eles ficam na dúvida, ou se eles não concordam. E você tem 3 árbitros FIFAs totalmente atualizados da regra, que eles olhando o lance na TV, vendo o replay, eles discordam entre eles da decisão, não é unânime. E isso, para mim, o que mostra? Que a decisão, que a diretriz não está clara. Então, não cabe mais margem para interpretação na minha visão. A regra agora, realmente, eu falo que só para o Arnaldo a regra era clara, nunca foi. Mas agora, eu acredito que ela realmente tem que ser. Com a imagem ali, eu não posso achar uma coisa e você achar outra. Nós temos que ter a mesma definição do lance. Agora eu queria mudar um pouco esse cenário. A gente já falou bastante de coisa séria. Eu gostaria que você pontuasse, no caso, o seu primeiro jogo, qual foi a sua sensação? Porque você tinha um sonho, você foi atrás, você esperou longos 6 anos. E como é que foi a sensação? Se eu não me engano, foi num jogo do Sub-15, Sub-17, em Osasco e São Paulo. Osasco e São Paulo. E qual foi aquele momento, hora que você pisou no gramado? Olha, eu entrei na arbitragem sem conhecer nenhum árbitro, sem conhecer as pessoas, eu não sabia como funcionava. E já fui direto fazer o curso da federação. E aí lá descobri que tinha o sindicato dos árbitros, que tinham jogos amadores, né? E vim para o sindicato me associar e comecei a atuar muito no amador. Fazia muita Copa Kaiser, fazia muitos jogos que as pessoas não sabem, né? Aquela música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? Então, assim, quando eu cheguei na estreia da federação, lógico que era o sonho realizado, os olhos brilhando, mas você já entra com uma carga, com uma bagagem, e aquilo te ajuda muito, né? Confiante. Então, assim, na verdade, o mesmo brilho dos olhos que eu tive quando eu estreiei na federação, eu tenho hoje, a cada jogo. Porque, assim, é difícil a arbitragem? A gente rala muito? Tem muitas dificuldades? Tem. Eu falo que para você ser árbitro, só fica quem realmente ama. Porque senão você desiste logo no começo. Mas não tem nada mais gostoso do que aqueles 90 minutos dentro do campo. Então, já teve algum jogo que, assim, bem curioso, algo bem legal, divertido que aconteceu que você não esquece por nada? Tem os jogos engraçados, tem os jogos mais assustadores, né? Mas, assim, teve um jogo da Copa Kaiser uma vez que valia vaga no campo do Caju. E aí, logo no começo do jogo, um bate no outro, e fora do lance de bola. Eu levantei, chamei o árbitro, falei, expulso os 2, né? Eles quiseram brigar. E aí foi a torcida invadindo de um, a torcida invadindo do outro, um pegando pedra para jogar no outro. Aí um tinha que sair do campo porque o outro já tinha saído, aí ele falava assim, eu não vou sair porque se eu sair ele vai me matar, eu tenho que ficar aqui. Mas você não pode ficar aqui porque a gente tem que reiniciar o jogo. Mas eu não vou sair, se eu sair ele vai me matar. Então, aquelas loucuras assim que não é brincadeira. Já fiz jogo no interior de São Paulo, que a rivalidade era grande, esse eu não esqueço. De repente, estou ali bandeirando toda a torcida, eu escuto tiro, que a torcida estava dando tiro para cima. E em meio a todo esse processo que você passou, você foi premiada. Ao meu ver, você participou dos Jogos Festivos recentemente, do Ousadia versus Pedalada, que é o Neymar versus o Robinho. Teve do Ronaldinho Gaúcho também, contra as Estrelas, no Pacaembu. Foi. Como é que foi você parar para pensar e falar, pô, valeu a pena tudo que eu fiz e hoje pude compartilhar 90 minutos com o Ronaldinho, que fora de série, fez um baita golaço aquele dia, inclusive. Fez um lindo gol. Então, o Robinho, o Neymar, que hoje é um dos principais jogadores do mundo.
você fala, qual que é a sua sensação? Dever cumprido? O Neymar é legal porque eu faço o Neymar desde a categoria de base, né? Então eu comecei e ele começou. Então eu faço o Neymar desde o sub-15 do Santos e tive a oportunidade de fazer ele no profissional do Santos e depois ele já jogando fora no Barcelona, um jogo festivo. O Ronaldinho, às vezes você viaja para o exterior, a única coisa que o pessoal fala é Ronaldo, Ronaldo. Aí você falou, Ronaldo fenômeno? Não, o Ronaldinho. Então, assim, são inspirações, são estrelas. E vendo você que batalhou tanto pelo seu sonho, acaba se tornando inspiração para outras mulheres, para outros rapazes, para quem deseja ter um sonho, quem almeja, batalha todo dia, é um grande exemplo. Obrigada. Agora um bate aí, pronto, bem rápido aqui para a gente agilizar também. Já foi muito desrespeitado a ponto de algo que você não tenha, que você acha que a pessoa extrapolou, passou do limite? É assim, eu falo que isso também é uma coisa que acontece comigo, porque eu tenho colegas que são muito hostilizadas por serem mulheres. Eu não passo por isso, mas eu vejo colegas passando. Agora, a gente percebe também muito da parte de torcida e das próprias mulheres na torcida. Eu falo isso. A gente percebe preconceito da mulher com a mulher. Outra coisa, uma curiosidade. Quando tem uma escalada, você chama de escalada? Quando tem uma escalada feminina misturada com masculino, como é que funciona o vestiário? Como é que é isso? Todo mundo pergunta, né? É uma coisa que eu fiquei curioso. E todo mundo acha, como que é no vestiário? Porque... Mas se troca todo mundo junto, aí às vezes eu brinco, se troca, todo mundo junto. Jamais, gente. Hoje, até os estádios, em função do aumento da mulher, entre aspas, na arbitragem, muitos estádios já têm o vestiário masculino e feminino. Bacana. Quando isso não acontece, o que acaba ocorrendo? Os homens se trocam primeiro e as mulheres esperam do lado de fora, e aí vice-versa, acaba um saindo para o outro ficar mais à vontade. Um árbitro que você admira e que você acha que foi o melhor que você já trabalhou, e um árbitro que você acha que foi o melhor de todos os tempos? Olha, nós temos muitos árbitros bons assim. É injusto eu citar só um nome, né? Mas é assim, eu acho que o CNM foi um exemplo de árbitro. Tive a oportunidade de atuar com ótimos árbitros, né? Heber Roberto Lopes, Rafael Claus, Marcelo Rogério, que já parou. Mas eu fui muito feliz no meu ano que eu fiz junto no trio com o Rafael Claus. Foi um ano sensacional. Eu acho um ótimo árbitro, sim, dedicado, inteligente e que tem condições assim de ser um dos maiores mesmo, apesar de já estar na FIFA, de alcançar muito mais. Um patamar mais alto. Mais alto ainda. Qual o seu jogador favorito? Jogador favorito? Boa pergunta, né? Hoje? Não, pode ser hoje ou e também uma jogadora, né? Eu assim, a gente sabe que, vamos dizer, de jogadora, a Marta é um ícone. Sim. Certo? Mas deve ter alguma que você admira. Mas eu admiro muito também, e eu acho injusto nunca ter ganhado um prêmio, mesmo porque a gente tem a Marta ali junto, a Cristiane. Eu acho a Cristiane uma jogadora sensacional. Um ídolo para mim... Olha, você fez uma pergunta difícil, sabia? Fui bem, né? Sim. Foi bem mesmo. Porque ídolo para mim é justamente essa pessoa que seja humilde, que trabalhe dentro de campo, mas que possa ter ações fora do campo, que faça a diferença. O Cristiano Ronaldo, para mim, ele é um ídolo. Porque ele, por mais que ele seja narcisista, tudo isso, as ações que ele faz fora do campo o torna um conjunto, que o torna um ídolo, um exemplo a ser seguido. Principalmente porque eu acho que, vamos dizer assim, tem gente que não gosta de falar de dom, né? Fala que é talento, que dom não existe, que você trabalha. Mas eu acho que o Messi tem o dom. E o Cristiano, ele trabalhou o talento. Ele mostrou que se você se dedicar, se você correr atrás, se você se esforçar, você consegue ser um dos melhores do mundo como ele é. Bom, chegando à nossa parte final, agora, estreando inclusive, essa faz parte do programa, que como a gente está começando, a gente está se estruturando a cada
programa, melhorando. Você vai ser a primeira a receber a sua caricatura durante que o legal! programa. Então, Fico feliz. agradecer ao nosso xará e Nino também. Olha! Nino Tavares. Obrigada, Nino. E gostaria que você visse... Olha, vocês vão ver assim a minha reação sem titubear. Olha que linda! Adorei! Vou pôr num quadro, viu? Então, o quadro fazia parte, mas na correria a gente não conseguiu. Não tem problema, porque eu vou fazer questão a gente não conseguiu. de colocar num quadro e deixar na minha casa, porque eu amei, adorei, Bacana. Adorei mesmo. Olha, até me emocionei, de verdade. Porque eu acho que isso aqui retrata a minha maior paixão, que é a arbitragem. Pô, legal. Obrigada mesmo, Bom, viu? então, pra gente finalizar, uma mensagem para incentivar, seja as mulheres que querem ingressar na arbitragem ou alguém que tem um sonho e que batalhe por isso. E a outra coisa é quais são os seus próximos planos, seus objetivos, se você já está pensando em uma aposentadoria e o que fazer após, só para a gente finalizar o papo. É assim, eu acho que a gente já tem sempre que pensar um passo à frente. Então, o MBA que eu fiz agora em gestão de esporte já foi pensando nisso. Tem novos projetos, sim, fui convidada já a participar de 2 projetos que a gente está estudando, vai começar. Existe agora, que vocês vão ouvir falar muito ainda, da Confederação Brasileira de Esporte, que está iniciando agora um trabalho e trabalha com todas as modalidades e vai atuar principalmente no esporte amador. Me convidaram para fazer parte. Amo a arbitragem, eu já estou pensando sim em me aposentar dos campos, sim, mas eu não penso em jamais deixar o futebol e a arbitragem de lado, porque é o que eu gosto, o esporte no geral. É o que eu gosto, o que eu amo, é minha paixão e eu acho que não é trabalho, é coisa que realmente faz a gente se sentir bem e trabalhar como se não estivesse trabalhando. De mensagem, eu gosto de falar sempre 2 coisas. Eu acho fundamental a gente analisar o profissional pela competência, pela qualificação, pela qualidade, pela capacidade que ele tem. E não pelo gênero, não pela idade, não pela cor dos olhos, pela altura, pela cor do cabelo. Se o profissional é competente para estar lá, ele tem que estar lá. Não importa se é homem, se é mulher, se é alto, se é baixo. Dê para ele a condição dele trabalhar, porque ele merece estar lá. Então não importa se é árbitra ou árbitro, se tem condições de estar lá, tem que estar lá. E eu sempre falo assim, 2 mensagens que eu sempre digo. A gente pode perder para qualquer pessoa, menos para nós mesmos. A hora que eu não estou estudando, que eu não estou me atualizando, que eu não estou treinando, no meu caso. E você treina bastante, eu treino nas redes sociais, você todo dia tô lá, bem dedicado. Firme e forte. Então, chuva, se eu não sol. treinar, chuva, sol, frio, calor, tá lá. Se eu não estiver treinando, se eu não passo num teste físico, eu não estou perdendo para você, eu estou perdendo para mim. Então eu posso perder para qualquer pessoa, eu falo, menos para mim mesmo. E eu falo assim, existe uma diferença de apenas sonhar e se ter um sonho a realizar. Se eu apenas sonhar, eu vou ficar aqui sonhando, nossa, eu quero ser árbitra, nossa, eu quero fazer um clássico, eu quero chegar na CBF, eu quero chegar na FIFA e vou ficar aqui, só sonhando. Quando eu tenho um sonho a realizar, eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou fazer o curso, eu vou correr atrás de realizar o meu sonho. E aí eu consigo realizar o meu sonho sim. Não é impossível. Então não é só para quem quer ser árbitro, mas para quem quer trabalhar com futebol, ou seja lá no que for, corra atrás dos seus sonhos. Eles podem se realizar assim. Depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa. Bom, depois dessa aula, dessa mensagem, eu não preciso nem finalizar o programa. É nítido, na verdade, que não tem diferença entre homem e mulher no futebol. Renata está aqui, é um exemplo, e deu uma aula para nós, para mim, que estou começando, é importante reconhecer, e para quem está nos assistindo. Galera, agradeço vocês mais uma vez por estar acompanhando o Curto Curtinho. Espero que tenha gostado da entrevista. Renata, muito obrigado por ter recebido a gente aqui no Sindicato dos Árbitros. Eu que agradeço. O pessoal por ter disponibilizado o espaço. Um agradecimento especial à Escola THE 360 que, num passado recente,
nos uniu para fazer um trabalho Verdade. da faculdade e por meio disso a gente está aqui hoje. Agradecer a galera que também faz esse meio de campo. E, bom, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e continue seguindo a gente aí. Obrigado, Renata. Obrigada eu. Boa sorte e sucesso para você aí. Para nós. Amém. Valeu, até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau.